a expressão Campos Neto entrou nos Trending Topics, começou a ficar em alta, porque o Lula deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, e aí nessa entrevista ele sobe o tom contra o Campos Neto e questiona, como vocês estão vendo aí no GC, a quem esse cidadão está servindo, se referindo ao presidente do Banco Central, naquele debate que a gente já vem tendo aqui há algumas semanas sobre a taxa de juros e o fato do Banco Central, presidido pelo Campos Neto, não baixar essa taxa de juros que está fixa em 13,75%, a Selic, né? E há cada vez mais uma pressão do governo, de empresários, de todo mundo aí praticamente, para que a taxa baixe, o que deve acontecer na próxima reunião do Copom em agosto. Eu vou colocar aqui esse trechinho da entrevista do Lula falando sobre o tema. O Senado, quando aprovou a autonomia do Banco Central, ele estabeleceu alguns critérios para que o Banco Central seja autônomo. Um deles é cuidar da inflação, outro é cuidar do crescimento e cuidar do emprego. E ele, até agora, tem cuidado pouco, porque ele estabeleceu uma meta que, pelo fato dele não atingir, ele aumentou o juro de forma exagerada. Não existe hoje nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica, do que você quiser pensar, para que a taxa de juros esteja a 13,75, porque nós não temos inflação de demanda. Se aumentava o juro quando você tinha uma demanda crescendo, que precisava reduzir a demanda. E o Meirelles cansou de fazer isso. Então, eu acho que é um equívoco. Não tem um setor da economia, a não ser o setor financeiro, não tem um setor da economia, seja das grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, pequenos varejistas, grandes varejistas, ou seja, todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juros, que ninguém pode captar dinheiro para investir a 14%, 15%, 16% de juros. As pessoas vão quebrar. Então, é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive, à inflação. Para a inflação em 12 meses está menos que 5%, por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? Não existe explicação. Então, eu tenho dito o seguinte, o Senado tem responsabilidade, porque foi o Senado que indicou e elegeu, aceitou a indicação do ex-presidente e indicou o presidente do Banco Central. Quando era o presidente que indicava, o presidente tirava ou colocava. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso tirou uns 2 ou 3 presidentes do Banco Central. Outros presidentes tiravam. Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? E mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo no momento? Então, essa é a questão. E não é o Lula. Então tá aí a fala do Lula, uma fala forte no sentido de pressionar o Senado diretamente. Acho que ele não havia anteriormente feito uma fala tão direta ao Senado, pressionando que o Senado, numa dessa, peça a saída do Campos Neto, já que foi o Senado que validou ele como presidente do Banco Central, e mais uma vez questionando ali a atuação do Campos Neto nesse processo de manter a taxa de juros. Lembrando que a última ata publicada pelo Copom no começo dessa semana, a gente comentou sobre isso acho que no programa de antes de ontem, sinalizou que a próxima reunião deve ter um corte na taxa de juros. Aí o que o mercado imagina é que vai ser um corte baixo ali de 0,25, e aí assim sucessivamente nas reuniões seguintes. A gente vai atualizando tudo para vocês aí no Trending Topics.